Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz. Estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Temos a honra e o prazer em receber novamente aqui conosco Fernanda. Olá, Luiz. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Bem, Fernanda, chegamos, incrivelmente, ao capítulo 56 do livro. E qual que é o título deste capítulo? Jesus e dificuldade. Jesus e a dificuldade. E remete a uma fala do próprio Jesus, não é? Exatamente. É a frase que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, que Jesus diz: não se vos turbe o coração. Não se vos turbe o coração. Então, eu acho que a gente pode começar pela postura de Cristo perante as dificuldades, porque Jesus, como o maior exemplo de espírito que passou aqui pela Terra, talvez tenha sido o humano que mais enfrentou dificuldades de todos os tempos, não é? É verdade, é verdade. Entretanto, ele se zangava, ele proferia palavras de baixo calão, ele se revoltava. Qual que era a postura dele perante tantas dificuldades? Realmente, as lições de Jesus, elas não foram somente em palavras, né? Foram exemplos vividos. E para poder nos ensinar como enfrentar as dificuldades, ele teve que passar por muitas dificuldades. Então, desde calúnias, incompreensão, traições, o próprio sofrimento físico, né? A morte a que ele foi levado. Acho que agora a gente pode entrar então em todo... Porque esta frase, né, não se vos turbe o coração. Quer dizer, né, não se preocupe, não se preocupe tanto com o coração, não se agonize com o Isso. coração. Ele falou, na verdade, no momento de maior dificuldade da vida dele, não foi? Exatamente. Era próximo, né? Ele sabia que logo ele seria preso e então crucificado, e ele estava reunido com os discípulos, falou, né, para os discípulos, um de vocês vai me trair. Ele com o espírito superior que sempre foi, ele já previa, né? Já sabia tudo que ia acontecer na sua passagem aqui na Terra. Exatamente. E ele, né, então nesse momento que tudo havia trevas, né? O próprio capítulo fala sobre isso, né? Lá fora trevas, tanto encarnados quanto desencarnados preparavam esse momento tão difícil, né, para Jesus, e realmente gerou uma apreensão entre os discípulos, né, que estavam com ele, e ele ainda diz, né, que eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora, né? Então gera ainda mais apreensão. Onde que ele vai que eu não posso ir, né? Se a gente está seguindo ele, se ele é nosso mestre. E aí gera esse clima de apreensão, e nesse momento é que ele diz essa frase, né? Não se vos turbe o coração. Então se acalmem, né? Ele mesmo sabendo que se aproximava, né, um grande sofrimento, e ele acalmando os outros, né, com a sua calma. E foi assim em toda a vida, todas as dificuldades que ele encontrou. Ele sempre se manteve sereno. Sempre, calmo, sereno, pacificador, né? Não só a calma dele, mas tentando levar a calma para os outros. E mesmo sendo praticamente abandonado, né, por praticamente todos os discípulos. Apenas gratidão, o abandono, né? E ele continuou sempre, até o último suspiro. O semblante dele, né, narrado assim, de calma, de mansidão, diante de todo sofrimento, de toda dificuldade. Então, nesse sentido, é o exemplo que nos fica, não é? Diante de todas as tribulações, todos os percalços pelos quais
nós passamos na nossa vida, né? Estamos num planeta de provas e expiações, ou seja, a gente veio aqui para passar pelas dificuldades mesmo, que nos engrandecem, na verdade, e devemos nos inspirar em Cristo para passar por essas dificuldades. Exatamente, né? Acho que o grande exemplo é a gente buscar a paz de Deus, que não é a paz do mundo, porque a paz do mundo depende do externo. Então, depende de estar tudo bem, de eu ter pessoas boas ao meu lado, de eu não ter saúde, de tudo que está por fora, né? E a paz de Deus é aquela que, mesmo com todas as dificuldades ao seu entorno, a gente consegue ter a fé, né? Acreditar que essas dificuldades, elas são necessárias, elas são importantes para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E é baseado nisso, né, que Cristo tinha essa calma, não é porque ele era, né, um ser evoluído e por isso ele tinha essa fé, essa crença de que ele veio ele não precisava passar por tudo isso, né? Porque como espírito evoluído ele não precisava, mas ele veio para nos dar o exemplo vivo. Então, e aí depois, né, na continuação aí dessa passagem, ele fala, né? Credes em Deus, crede em mim. Então, é a fé de Deus, é a paz, né, de Deus e não a paz do mundo que a gente precisa seguir como exemplo. E nesse sentido, gostaria de retomar uma pequena lição que nós já vimos nos capítulos anteriores, de que essa paz de Cristo não pode significar a inércia, simplesmente. Exatamente. A gente não pode fugir, né, das lições e das ações que a gente tem que tomar, né, porque senão vai ser em vão a nossa encarnação aqui. Então, a gente precisa aprender com cada uma desses desafios que aparecem, mas mesmo assim, não deixar o nosso coração turbulento, né? Acalmar nosso coração. É uma tarefa um tanto quanto difícil, não é? Passando por várias tribulações, por percalços, por problemas, por alvoroços, e mesmo assim, nós precisamos serenar o coração. Para a gente ainda é muito difícil, né? No grau que a gente está, mas tem que ser o exemplo a ser lembrado a todo momento. Certo. E partindo para a conclusão do nosso estudo, que sempre está presente nos últimos parágrafos, não é? De cada capítulo. Você poderia, então, ler para a gente? Sim. Ele diz, né? Lembra que o mestre a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam nem a ele próprio. Advertiu-nos sensatamente. Não se vos turbe o coração. Quer dizer, né, todas as promessas que Cristo fez foram devidamente cumpridas. Mas aqui Emmanuel ressalta evidentemente que Cristo nunca prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, né? Ele nunca disse, pelo contrário, ele já advertia de que os seus seguidores iriam passar por muitas dificuldades. Como ele passou, né? Ele próprio, mais uma vez, dando o exemplo. Então, sigamos a Cristo e sejamos serenos em nosso coração. Isso mesmo. Muito obrigado. Espero contar contigo nos programas vindouros. Eu que agradeço. Este foi mais uma Mensagem de Luz. Até a próxima semana.